Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber todas as notificações, sobre o futebol, o mundo da bola, transferências, o mercado de transferências aí na palma da sua mão. Você, pelo celular, você instala o aplicativo, você vai na aba de explorar e você fica sabendo de tudo, seja individualmente sobre um atleta ou até mesmo sobre a equipe ou sobre o time do seu coração. O link está na descrição desse vídeo, baixe o OneFootball e receba todas as atualizações de futebol aí na palma da sua mão. E o melhor de tudo, é de graça. Pessoal, o Vitor Pereira, chegou no Rio de Janeiro, desembarcou, começa ali o seu trabalho, Hoje é o primeiro dia, do trabalho do Vitor Pereira à frente do Flamengo. E eu acho muito legal, eu vou aqui trazer para vocês duas falas que o Vitor Pereira acaba rapidamente falando ali com alguns repórteres ali no saguão ali do aeroporto, falou rapidamente também com a Flá TV, e eu acho que elas são muito importantes e deixa assim um recado muito legal para o torcedor do Flamengo acabar fazendo uma reflexão e lembrar dessa fala ao longo do ano, ao longo dessa temporada, tá? Só pedir para você, amigo rubro-negro, deixar o seu like, que é muito importante, Deixa a sua curtida, que é muito importante também de se inscrever, saber das notícias, informações, análise e opinião, beleza? Então aperta aí de o inscrever-se. Sobre o Gerson, tem muita... Tá meio enrolado, esse negócio aí do Gerson, da questão financeira. Então vamos tentar aqui de uma forma bem simples fazer aí pra gente entender, e todo mundo entender quanto o Flamengo vai pagar e como vai pagar o Olympique de Marseille. Estamos falando em euros, beleza? Para início de conversa, falando em euros. O Flamengo vai pagar... A transação do Gerson com o Flamengo envolve cerca de 16 milhões, tá? Como é feito esse pagamento dos 16 milhões? O Flamengo vai pagar 15 milhões em 5 anos, vai meter aquele carnezão, vai pagar em 5 anos o Olympique de Marseille, tá? Esse contrato do Gerson, inclusive. Então, a cada ano vai lá, vai pagando tal certinho. E esse 1 milhão restante, que é 1 milhão de euros, ele vem naquele asterisco bonificação. Como é que é essa bonificação? Se o Gerson conquistar a Copa do Brasil, o Flamengo paga lá 500 mil sempre euros, 500 mil euros ao Olympique de Marseille. Conquistou o Brasileirão? 500 mil. Conquistou a Libertadores? 500 mil. Só que não, porque o máximo, o teto dessa premiação é de 1 milhão. Então, sobre essa bonificação, se o Flamengo conquista a Copa do Brasil, Brasileirão ou Copa Libertadores, o Flamengo paga ao Olympique de Marseille por bonificação no contrato 1 milhão de euros. Então, além de, obviamente, o torcedor do Flamengo está torcendo para o Flamengo conquistar esses títulos ao longo dessa temporada aí, desse contrato, o do Olympique de Marseille também está torcendo, porque então são os 15 divididos em 5 anos, mais essa bonificação. Acho que é a forma mais simples aqui, beleza? Falar sobre a questão do Vitor Pereira, que ele chega, primeiro vamos trazer essa frase que ele acaba falando, que ela é, assim, eu acho muito correta num ponto aqui, vamos lá. 10 meses no Brasil fizeram ter conhecimento de outras equipes e do Flamengo também. Tenho conhecimento dos jogadores, isso é uma vantagem que eu não tinha há um ano atrás, mas que neste momento eu tenho. Ele falou óbvio, mas ele é muito importante, O Vitor Pereira chega agora ao Flamengo, ele vai se apresentar, eu acho que tem que ter essa conversa a mais franca possível, respaldada, obviamente, pela diretoria, ali com a presença do Marcos Braz, e é possível, ali é a hora de planejar, de ter a ideia do como quer jogar, do que quer ser feito, inclusive ele fala, mais à frente a gente vai falar sobre do como quer jogar. Então é a conversa franca, É a de hoje, já na apresentação. O grupo já vinha treinando, com alguns dos seus auxiliares. Nós falamos, inclusive, sobre o Rui Quinta. Você que não conhece, deixar o link aqui para você acompanhar um pouco desse que tem sido responsável, pelos treinamentos, pela montagem dos treinamentos do Vitor Pereira, o Rui Quinta. Então o link está aqui. Além de, claro, o Mário Monteiro, que já é um velho conhecido de alguns jogadores, inclusive daqueles, que participaram do elenco do Flamengo em 2019 com o Jorge Jesus, é o mesmo preparador físico. Então é o momento da conversa franca. E quando ele fala que ele já conhece, que ele não conhecia e não reconheceria se fosse há um ano atrás, obviamente porque eles não estavam no futebol brasileiro. Então aquilo que eu já falei para vocês em alguns outros momentos, e eu volto a reforçar, volto a repetir, porque eu acho que é de suma importância. A questão do Vitor Pereira já ter trabalhado no futebol brasileiro, no Corinthians, já dá para ele 2 passos à frente de qualquer outro treinador estrangeiro que chegue no futebol brasileiro. Eu não falo que chega exclusivamente ao Flamengo, como o Domi, ou um Jorge Jesus, ou um Paulo Souza. Ao futebol brasileiro. Então ele já conhece
a gente tem algumas peculiaridades diferentes, alguns tratos diferentes. O nosso jogador, como a gente já falou, os jogadores brasileiros no futebol brasileiro, ele tem algumas manias diferentes, o ambiente ele é diferente. Então, ele já conhece, e questão tática, questão técnica, os jogadores, ele enfrentou o Flamengo várias vezes, então a gente até brinca, né, dentro aí desse meio de análise, né, quando você faz análise da equipe adversária, tem momentos que você acaba decifrando e reconhecendo problemas ou até pontos fortes melhores do que o do próprio técnico do time, porque a forma, né, de se estudar é um tanto que diferente. E além desse aspecto que ele fala, né, que ele tem essa vantagem de chegar, essa é fundamental e passa muito pela sua mentalidade também. É a mentalidade que passa pelo técnico, naturalmente precisa ser comprada e passada para os jogadores, naturalmente ser respaldada e ser da diretoria e do torcedor também, para que depois, quando apareça, né, aquela mídia, aquele cara da imprensa mal intencionado, você não caia na arapuca. Então tem que ser uma mentalidade coletiva rubro-negro, que passa pelos profissionais e, obviamente, tem que chegar na arquibancada, tem que chegar no torcedor. Quando o Vitor Pereira fala exatamente isso aqui, ó, é uma grande alegria estar aqui, com muita satisfação que aceitamos este grande desafio, a expectativa de criar um futebol que agrade tanto os jogadores como os torcedores. Pois bem, vamos entender isso. O Vitor Pereira, num congresso de futebol, inclusive que eu acompanhei, que ele fez em Portugal, ele falou algumas questões sobre o como jogar, o bem jogar. Inclusive, há alguns anos atrás, ele já falou sobre o bem jogar. O torcedor do Flamengo ele precisa entender o seguinte, não é presunção, não é falta de humildade, mas ele tem que entender a realidade do futebol brasileiro e a realidade do futebol sul-americano que o Flamengo está inserido. Se o Flamengo jogar bem, a possibilidade do Flamengo perder, ela é muito pequena. Eu estou falando de jogar bem, eu não estou falando de jogar bonito, não estou falando sobre a estética de beleza do jogo, eu estou falando sobre a efetividade, da competitividade dentro de campo. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, se o Vitor Pereira exigir e buscar sempre que o trabalho dele seja otimizado, que os jogadores do Flamengo comprem essa ideia coletiva da comissão de buscar sempre a melhor performance, a diretoria entender que isso acontece gradativamente e o torcedor do Flamengo entender a importância não apenas do resultado, mas a importância do desempenho, seja com Vitor Pereira ou com qualquer outro treinador, pelas peças que o Flamengo tem, pela matéria-prima que o Flamengo tem, dificilmente um treinador que vai otimizando esse time, no final da temporada ele não vai conquistar. Dificilmente. É verdade que o futebol, por isso que ele é muito bom. Dá pra você ganhar tendo um jogo ruim ou um jogo medíocre. Dá pra você ganhar assim. Agora, a partir do momento que ele recebe uma equipe do início, se vier com a mentalidade de carioca é resultado e não é desempenho, é só resultado, vai ganhando da forma que for, tem uma hora que você jogando mal pode ser que você perca, tem um prazo de validade, tem prazo de vigência. Jogar bem vai te aproximando. Então, se o elenco compra a ideia, se a comissão compra a ideia, se você, torcedor, começa a entender que quanto melhor o Flamengo jogar, mais próximo da vitória ele estará ou mais distante da derrota ele estará pela sua qualidade, a exigência é desempenho, a exigência é performance. E aí quando ele fala, né, dos jogadores, né, da uma forma que os jogadores gostarem e que o torcedor também, além dessa questão, né, otimizar, né, a forma de se jogar, é a estética do jogo. E a estética do jogo é aquilo, é o Flamengo ser propositivo, é o Flamengo ser ofensivo, é o Flamengo ser protagonista, né? Então, muito importante essa fala e quem sabe a gente vai trazer ela ao longo dessa temporada. Resultado é muito importante, tem prazo de validade. Desempenho. O Flamengo vai ter que ser, se ele quiser conquistar o que ele está, inclusive, tentando investir, o elenco que ele tem, ele vai ter que ser uma máquina de otimizar. Precisa ter capacidade física, técnica e muito mental. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, a gente se vê. Tchau, tchau.